Pois bem, pessoal, nós vamos falar sobre família. Estamos desde o início dessa semana falando, sobre esse tema tão importante para todos nós, e hoje nós vamos avançar ainda mais no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, a primeira coisa que nós precisamos entender, e eu quero trazer isso com muito temor no meu coração, é que nós já sabemos, através das Escrituras Sagradas, através de outras lives que nós já falamos aqui, que a felicidade consiste em você adquirir conhecimento e achar sabedoria. Está escrito isso em Provérbios, capítulo de número 3, a partir do verso 13. O escritor de Provérbios, o sábio Salomão, que compilou todos esses provérbios, ele disse algo interessante. Ele disse: se você quiser ser feliz, você tem que adquirir conhecimento e achar sabedoria. Adquire esse conhecimento para achar sabedoria. Adquire esse conhecimento. Adquirir está ligado relativamente a pagar um preço. Esse preço não necessariamente precisa ser financeiro. Muitas vezes é financeiro, mas não necessariamente. Você, por exemplo, acorda todos os dias, e se dispõe a estar aqui às 11 da manhã e às 23 horas, de 12 em 12 horas, você está pagando um preço, de certa forma, para adquirir conhecimento. Agora, o simples fato de você adquirir conhecimento não te dá garantia de sucesso. Você precisa tornar prático esse conhecimento. Você precisa colocar aplicável esse conhecimento no seu cotidiano. E aí é que entra a sabedoria. A sabedoria é você pegar o conhecimento de Deus e transformá-lo em prática de vida. É você saber aplicar isso no seu cotidiano. Veja, Jesus disse praticamente a mesma coisa quando ele, em Mateus capítulo 7, verso 24, disse que aqueles que ouvem as palavras e as praticam, ouvir as palavras é adquirir conhecimento. Praticar a palavra é achar sabedoria. Aquele que ouve e as praticam, ele é sábio e vai enfrentar os intempéries da vida sem nenhum problema e sem medo. E com certeza, no final de tudo, quando passar a tempestade, os ventos fortes, as torrentes de água, tudo vai estar da mesma maneira, vai estar tranquilo e em paz. Então essa é a garantia do sucesso em todas as áreas da nossa vida. Veja, agora, se esse é o sucesso, irmãos, e a família está no eixo central do propósito de Deus, eu preciso adquirir conhecimento acerca da família e praticar essas verdades na minha família. Essa é a base do sucesso. Sabe, tem pessoas que querem ter sucesso financeiro, sucesso na vida, sucesso ministerial, mas não tem uma família com base estruturada, não tem uma família de sucesso. E aí é complicado, irmãos. Veja, o apóstolo Paulo, ele diz na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, que alguém que deseja o episcopado, o ministério, ele primeiro precisa cuidar bem da sua casa, da sua família. Porque se ele não consegue governar a sua própria casa, como poderia, porventura, governar a igreja de Deus, Então perceba que Paulo coloca o parâmetro de governo da igreja relativo ao parâmetro do governo familiar, Ou seja, o sucesso que você vai ter na vida está diretamente ligado ao seu sucesso familiar. É como se a família, e é exatamente isso, fosse de fato o teste, de aptidão para todas as coisas que você vai fazer na vida. Então veja, eu preciso entender isso. Às vezes eu quero consertar minha vida financeira, eu quero consertar problemas na minha vida ministerial ou no meu trabalho, mas eu não estou interessado em consertar minha vida em casa. E aí, irmãos, a vida se torna, desculpa a expressão, um problema, uma bomba relógio a ponto de explodir. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é atentar de que a base do sucesso é a família. E para que eu tenha sucesso, eu preciso adquirir conhecimento e achar sabedoria. Eu preciso buscar o conhecimento de Deus acerca de família. E eu preciso praticar essas verdades. Por que eu estou te dizendo isso? Porque agora, ontem nós vimos o seguinte, ontem à noite. Que quando Deus criou a humanidade, veja, Deus criou a humanidade. Gênesis capítulo 1, verso 27. Gênesis capítulo 1, verso 27. Diz assim: então criou Deus o homem à sua imagem. A palavra homem aí é humanidade. Então criou Deus a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. A palavra homem agora aí é macho. Macho e fêmea os criou. Então veja, Deus torna claro essa criação em um único versículo que dá para a gente trazer luz a muita coisa. Primeiro, quando ele criou a humanidade, seres espirituais criados à imagem e semelhança de Deus, tanto homem quanto mulher foram criados em um mesmo momento e eles estão em pé de igualdade na presença de Deus.
Diante de Deus, homem e mulher são exatamente iguais, porque são seres espirituais. Deus não lida com a carne, Deus não lida com aquilo que é terreno, Deus lida com aquilo que é espiritual. Ainda que ele coopere com a nossa vida terrena, ele lida diretamente com aquilo que é espiritual. E espiritualmente falando, homem e mulher são iguais perante Deus. Exatamente a mesma coisa. Veja, a gente costuma dizer o seguinte: não, o homem é o sacerdote do lar. Eu até entendo quando as pessoas dizem isso, se eles quiserem realmente expressar que o homem é o líder da sua casa. Concordo plenamente, é isso que a Bíblia diz mesmo. Mas no que se diz respeito ou tange-se a ser sacerdote, sacerdote é alguém que serve na presença de Deus. Então, se é alguém que serve na presença de Deus, e na presença de Deus tanto homem quanto mulher são iguais, então essa palavra sacerdote não cabe para esse fim. Por quê? Porque o homem não é sacerdote da mulher na presença de Deus. A mulher é a sua sacerdotisa. Ela tem o direito de se achegar diante do pai. Deus é pai do homem, Deus é pai da mulher. A mulher não precisa de um homem para intermediar o seu relacionamento com Deus. Então, esse sacerdócio, ele se refere a você ter contato, ter interação com Deus. E nesse quesito, tanto o homem quanto a mulher são iguais, né? Eles não precisam de um intermediário, a não ser Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso sumo sacerdote, que é a porta que nos leva a Deus. Ele diz, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, fora de Jesus, acabou. Ele diz, todo mundo é igual. Ele diz, ó, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser menino, pode ser velho, pode ser escravo, pode ser livre. Todos são um em Cristo. São iguais perante Deus. Então veja, espiritualmente falando, homem e mulher foram gerados seres espirituais à imagem e semelhança de Deus e têm livre acesso ao Pai. A mulher não precisa do homem para se achegar a Deus e ela deve zelar pela sua própria vida espiritual, assim como o homem também. Prova disso é que a salvação é individual. Cada um cuida da sua, né? Então o homem não é responsável de cuidar da vida espiritual da mulher, e nem muito menos a mulher é responsável por cuidar da vida espiritual do homem. Diante de Deus, são iguais. Agora veja, como é que eles são iguais diante de Deus, e Deus criou macho e fêmea? Porque para Deus, aqui na terra, eles cumprem um propósito diferente. Não é? Cumprem propósitos diferentes na terra. Você vai se lembrar que Jesus indagado uma vez, dizendo assim, vem cá, os fariseus e os escribas chegaram para Jesus e disseram assim, vem cá, uma mulher casou-se com um rapaz, e o rapaz morreu. E aí a lei de Moisés diz que ela deve casar com o irmão, ou o irmão deve estar com ela para poder dar um herdeiro para o irmão mais velho. Aí casa-se com o segundo morre, casa com o terceiro, casou com 7. Bom, e aí ela chega no céu. Saduceus é que fizeram essa pergunta para Jesus, porque eles queriam descredibilizar a ressurreição. Veja, aí eles disseram assim, bom, ela casou com 7 irmãos, quando chegar no céu, qual dos 7 vai ser o marido dela? Quero ver você sair dessa, Jesus. Aí Jesus disse, vocês estão errados, por não conhecerem as escrituras, nem o poder de Deus. Por quê? Porque no céu, os homens ou a humanidade é como os anjos. Nem se casam e nem se dão em casamento. Veja, então essa questão do gênero macho e fêmea é uma questão terrena. É algo que existe uma diferença aqui na Terra. Para quê? Para se cumprir propósitos diferentes. Veja como é curioso. Outro dia eu ganhei esse fonezinho aqui. Você já viu esse tipo de fone? Tem esse, ó. Tá vendo aí? Dá para ver? Vê se dá para ver aí. Né? Eles são 2 fonezinhos, ó. Tá vendo? Pequenininho. Você coloca no ouvido aqui. Ganhei. Tem esse também, ó. É a mesma coisa. Só um formato diferente, ó. Tá vendo? Então eu ganhei esse fonezinho, né? Aí comecei a usar o fone. Tava funcionando. Normal. Só que aí Pedro chegou para mim e disse, pai, o senhor já viu aí que tem um lado certo se eu colocar o fone? Eu disse, como assim? Eles têm um R e um L. Cada uma de um lado. O R
é da direita e o L da esquerda. Eu disse, eu não tinha visto não. Aí fui olhar, eu até, graças a Deus, tinha colocado certo. Mas veja, se você percebe que quem criou um com R e outro com L, será que o fabricante que criou um para ser R e outro para ser L, criou dois iguais? Será que se você usar trocado vai dar no mesmo? Vai fazer sentido? Poxa, você pegar agora e dizer, não, eu acho que é melhor eu usar o R no L e o L no R. Você não acha que é presunção da parte de quem usa? Achar que pode usar tanto faz de um lado ou de outro, que vai dar na mesma coisa? Você não acha que é presunção e arrogância das pessoas dizerem que o fabricante está errado e eu estou certo? Você não acha que é arrogância, prepotência? Hein? Dizer que quem fabricou, que construiu um para ser de um lado e outro para o outro, errou na sua concepção? É arrogância, é prepotência. A mesma coisa é quem diz que tanto faz homem com mulher, mulher com homem, tanto faz, porque isso aí é bobagem, o que importa é o amor. Deixa eu dizer, isso é arrogância. Se o Criador disse que fez homem, mulher, macho e fêmea, meu irmão, se fosse para ser macho e macha, não precisava. Desculpa a expressão, eu não quero aqui ser homofóbico, não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando do que está escrito. Deus criou macho e fêmea, irmão. Quando a gente faz uma rede de eletricidade, né? O cara diz assim, ó, Marcelo, você vai precisar colocar umas tomadas aí. E essas tomadas que tem os encaixes, né? Elas são chamadas de fêmea. Fêmea. E obviamente quando você pega uma outra tomada, que vem com os pinos, ele é chamado de macho. Uma coisa óbvia, né? Agora se fosse tudo igual, não tanto faz. Já pensou você ter que pegar duas tomadas de pino, juntar uma na outra e ter que enrolar de fio para o negócio dar certo? Que diabo sabe, pode até funcionar por um tempo, mas vai trazer desgaste, irmãos. Ó, os pinos com pino enrolado não dá certo. Ele foi feito um pino para o encaixe certinho lá, meu irmão. Foi criado pelo fabricante dessa maneira. Eu não posso. É arrogância da minha parte, é prepotência eu achar que porque eu quero fazer diferente, a coisa tem que dar certo porque eu quero. O mundo não é como a gente quer, não. O mundo não gira em torno do nosso umbigo, não. Sabe? O mundo não está girando em torno do nosso umbiguinho para a gente fazer o que quer e é porque eu quero, vai ter que ser assim, não. Tá entendendo? O mundo foi feito por alguém superior. Alguém que tem um conhecimento mais amplo de como a coisa toda funciona. Tá entendendo? Você pegar duas tomadas de pino, juntar para poder fazer uma extensão e enrolar de fio aqui, pode ser que funcione aqui na emenda, meu filho, mas vai dar problema lá na ponta. Entendeu? Aquilo que a gente muda, a concepção criada por Deus, pode não dar problema de imediato, mas vai dar problema lá na frente. Vai trazer dano. Então você querer dizer para o fabricante como o produto que ele fabricou funciona é arrogância, é prepotência. A gente precisa ter bom senso, né? Entender quem criou, como foi que ele criou, né? E mesmo que você queira usar diferente, assuma a responsabilidade. Eu sei que não é assim, mas eu quero usar assim, vai dar problema, não tem problema. Sabe, eu não estou preocupado e nem Deus está preocupado com o que você faz da tua vida, com como você quer usar o seu corpo. Isso é um problema seu, a gente não tem nada a ver com isso, nem eu, nem Deus. Agora, dizer que foi feito para ser assim, aí é arrogância, né? Você pode usar como você quiser, agora sabendo da sua responsabilidade. Sabe, a gente foi dotado de livre-arbítrio. Só que a gente acredita que livre-arbítrio é o direito de fazer o que quiser. Não, não, não. Livre-arbítrio é você ter responsabilidade sobre aquilo que faz. É você assumir a responsabilidade dos seus atos. Livre-arbítrio é você responsável pelo juízo que vem sobre a sua vida. Você pode fazer o que quiser, mas desde que você saiba que a responsabilidade é sua e não de Deus. Não transfira para outro a responsabilidade das suas escolhas, né? Se você deseja fazer alguma coisa, faça o que você quiser. Deus não vai te impedir. Nós não temos o direito de julgar você, julgar ninguém. Não temos. Agora você precisa assumir a responsabilidade dos seus atos, né?
querer mudar o que a Bíblia diz, querer distorcer para poder justificar o que você sabe que está fazendo de errado, não é justo para com os demais. Não é justo. Quer fazer o que você quer fazer, porque isso te traz prazer, problema é seu. Faça, mas assuma você os seus atos. Diga, eu quero fazer porque eu quero. Pode dar problema, vai dar errado, é uma gambiarra, mas eu quero fazer. Então faça. Faça e assuma a responsabilidade do resultado do que você está intentando fazer, né? Deus não tem nada a ver com isso. Pois bem, então dentro desse aspecto, Deus criou macho e fêmea para que na terra cumprissem propósitos diferentes, né? Terreno, no céu são iguais. Diante de Deus, espiritualmente, são iguais. Mas na terra, eles cumprem propósitos diferentes. Agora veja, propósitos diferentes. Deixa eu fazer uma pergunta para você, né? Se você vai em determinada rua, né, e encontra lá um supermercado, um açougue e uma farmácia, um do lado do outro, isso é bom ou é ruim para você? Isso traz mais comodidade, conveniência ou traz problema para você? O que você acha? Fala comigo aí. Você vai numa rua e na mesma rua tem um supermercado, tem um açougue e tem uma farmácia, né? Poderia ter um posto de gasolina. Bom, enfim, coisas distintas. Isso coopera ou gera problema? Quem pode me responder isso aí? Hã? É bom ou não? Pedro está dizendo que é muito bom. Bom, Maria do Carmo também dizendo que é bom. Andresa também dizendo, é bom, lógico, claro, né? E para eles também, para os negociantes, é bom. Por quê? Porque ele tem um supermercado, quem vai na farmácia diz, cara, eu vou aproveitar e vou comprar no supermercado. Quem vai no supermercado diz, rapaz, eu vou aproveitar, vou no açougue. Quem vai no açougue, rapaz, eu vou aproveitar, vou na farmácia. Então é bom. Eles não são concorrentes, eles são cooperadores. Por quê? Porque cada um tem um propósito diferente. Supermercado tem um propósito, farmácia tem um propósito e o açougue tem um propósito diferente. Cada um tem um propósito. Agora, quando você vai numa rua e tem 3 açougues do lado do outro, para você que compra pode ser bom, né? Porque gera ou estimula a concorrência. Agora eu te pergunto, e para eles é bom ou é ruim ter 3 açougues na mesma rua, um ao lado do outro? 3 açougues, um do lado do outro, é bom para eles ou é ruim? Me responde aí. Vai ser bom ou vai ser ruim ter 3 açougues, um do lado do outro? Quem pode me responder? Vai ser ruim, Patrícia está falando aí. Por quê? Porque agora vai fazer com que eles virem competidores. Veja que no primeiro caso eles são cooperadores, um coopera o outro, porque cada um tem um propósito diferente. Mas quando você coloca 3 açougues junto, existe uma competição, porque todos 3 têm o mesmo propósito. Veja, quando Deus criou homem e mulher, os criou com propósitos diferentes. Um é supermercado e o outro é açougue. Ele não criou 2 açougues, ele não criou 2 supermercados. Aí quando você junta 2 supermercados, dá problema. Quando você junta 2 açougues, dá problema, pô. Ou seja, homem e mulher, eles foram criados não para competir, e sim para cooperar. Tá entendendo? Foi criado para cooperação e não para competição. Agora, onde é que está o problema da humanidade? Começa onde? Na família. Começa na família, pela má compreensão individual de cada parte. Né? O homem não entendendo a sua parte, a mulher não entendendo a sua parte, e aí ao invés de cooperarem entre si, eles como é que eu vou dizer? Competem. Ficam competindo entre eles. Cada um quer ser melhor. E aí vem a mídia aí, ó, que é patrocinada pelo inferno, dizendo assim, ei mulher, você não pode ficar nessa posição inferior, você tem que se mostrar poderosa, forte. E as mulheres aí vão embarcando nessa conversa fiada do diabo e começam a querer competir com o marido. Ao invés de cooperar com ele, eles começam a competir. Cada um quer ser maior do que o outro, cada um quer ganhar mais do que o outro. Você acha que isso é à toa que o mundo faz essas coisas? Não, visa tentar sacudir ou desestabilizar o reino de Deus. O mundo pode fazer o que eles quiserem, mas você que é crente não pode, meu irmão.
Por quê? Porque senão você não vai ser feliz. Porque deixa eu te dizer, o evangelho, meu irmão, não é só amar o próximo quando o próximo... Não, o evangelho começa dentro da tua casa. O evangelho é a completude de toda a palavra de Deus. Veja, o evangelho, ele diz que o homem deve ser cabeça da mulher e que a mulher deve ser submissa ao homem. Isso é um fato. Agora, quando fala disso, o povo espana, não quer. Não, aí eu não concordo, porque a Bíblia é machista. Então vai brigar com Deus, criatura. Que foi que criou o negócio? Como é que eu vou brigar com o fabricante, irmão? Que criou o produto? Arrogância. Prepotência. Aleluia. Então a gente quer distorcer o negócio. A gente quer fazer o R funcionar no L, o L no R, porque na verdade queremos abrir 2 açougues numa rua só. Né? Quem tem ouvidos ouça. Não. Ou a gente ajusta essas coisinhas. A gente quer consertar o telhado da casa, mas a fundação tá desabando. Né? A gente quer pintar a casa para todo mundo ver que a casa tá bonita. Não, vou pintar minha casa. E a fundação da tua casa que tá caindo? Como é que você quer consertar o telhado se o chão está desabando? Eu não posso, criatura. Eu preciso primeiro colocar a base, e a base é a família. A base tem que ser a família. Pois bem, quando Deus criou homem e mulher, Ele os criou de maneira distinta. Aí aqui entra a questão, porque as mulheres começam a achar, não, mas aí Deus é preconceituoso. Eu não concordo com isso não, pastor. Não acho certo. Querido, não é questão de você achar ou não achar, é questão do que está escrito. Ué? Você vai pegar o manual da Apple, que tu comprou o teu celular novo lá, o celular não, o teu iPhone, vai pegar o celular e manda para lá. Não concordo com essa questão que está aqui no manual, não. Não concordo, eu acho injusto isso aqui, você podia mudar. Manda pra lá pra ver se eles vão mudar. Depois tu me manda um e-mail dizendo se eles mudaram ou se eles não mudaram. Não vai mudar. Não vai mudar. Por quê? Porque aquele que concebeu sabe como melhor funciona. Né? Sabe como a coisa funciona melhor. O que a gente precisa fazer é se adequar ao manual. É a única coisa que a gente pode fazer. É se adequar ao manual. Né? Aí as pessoas querem mudar o manual. Nenhum manual de produto você muda. Agora a Bíblia você quer mudar. Né? Não vai funcionar, deixa eu te dizer. Isso não é para te deixar menor, não. O grande problema é que quando chega nessa parte entre homem e mulher, entra uma palavrinha que as pessoas começam a tremer, as mulheres principalmente. Por que eu tenho que ser submissa? Na nossa cabeça já está configurado que ser submisso é alguém menor do que outro. Deixa eu dizer, essa é uma concepção mundana. Ser submisso, você está no papel de ser liderante, está no papel de ser guardado por um líder. E você, ao mesmo tempo, exercendo o seu papel de liderança. Porque todos nós somos criados iguais perante Deus. Agora, cada um tem a sua parte. Cada um cumpre o seu papel. Né? E se os dois cumprirem o seu papel, aí eles cooperam entre si. Então veja, Deus cria os dois em imagem e semelhança, no mesmo momento, na mesma hora, para serem iguais perante Deus. Como Jesus disse, lá no céu, meu filho, ninguém casa, nem se dá em casamento, todo mundo é igual. Lá, ó, acaba isso. Mas aqui na terra cumpre propósito ser homem e mulher. Né? Agora veja, na concepção física dos dois seres, primeiro, Deus estabelece o macho. Ele faz o corpo, sopra nesse corpo o fôlego de vida, ou o espírito que estava em Deus, o homem que ele havia criado espiritualmente, e a mulher fica lá dentro por mais tempo. É assim que eu gosto de pensar. Se Deus criou dois, é como se fossem gêmeos, né? Homem e mulher. Está ali dentro os dois seres espirituais, as sementes da humanidade estão ali dentro. Mas Deus coloca essa semente na terra primeiro, o homem. A semente do macho foi colocada primeiro e depois a semente da fêmea. Isso não vai mudar. Como é que você vai voltar no passado para mudar o que Deus fez? Não, porque eu quero ser primeira. Pô, mas aí para isso teria que voltar lá no Éden para dizer, Deus, ó, não fica bom não, sabe? Esse negócio do homem vir primeiro não é legal não. Vamos fazer diferente, vamos botar a mulher primeiro.
né? O Senhor primeiro planta a mulher e depois o homem. Aí Deus ia ter que mudar toda a concepção humana. Mas pelo amor de Deus, para você ser feliz, você tem que praticar a Bíblia inteira. E se Deus disse que primeiro nasceu o homem, Deus tinha propósito para primeiro vir o macho. Isso não quer dizer que ele é melhor não, criatura. Só cumpre um propósito. Cumpre-se um propósito. Eu vou falar depois sobre o que é submissão real. Fiquem tranquilos. Lá na frente a gente chega nisso. Mas primeiro você tem que entender que nascer primeiro o macho cumpre um propósito. Né? É assim. Eu quero te mostrar alguns textos, porque você precisa crer no que a Bíblia diz. Veja. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Diz assim. Porque primeiro Deus fez Adão e depois Deus fez Eva. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Porque primeiro Deus fez Adão, ponto. E depois ele fez Eva. Pegou? Pronto. Efésios 5, 23 diz assim. Pois o marido é o cabeça da esposa. Da mesma forma como Cristo é o cabeça da igreja. Veja, querer colocar a mulher no lugar de cabeça é a mesma coisa da gente querer colocar Jesus acima, ou a igreja acima de Jesus. A gente não admite alguém se dizer, rapaz, eu sou maior do que Jesus. Porque eu assumo as responsabilidades. Sabe porque Jesus não está fazendo direito? Como Jesus não está fazendo, eu assumi a responsabilidade de fazer no lugar dele. A gente não faz isso, faz? Agora, no que tange a dentro de casa, a mulher diz, mas meu marido não quer assumir a posição de cabeça, aí eu vou lá e faço no lugar dele. Vem a mesma coisa. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Então veja, Deus primeiro fez o homem, para depois a mulher. Então o homem se tornou cabeça da esposa, da família, para depois a mulher se tornar auxiliadora. Ok? Vou ler mais um para você. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Diz assim. 1 Coríntios 11, 3. Diz assim. Mas quero que saibam uma coisa. O cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Então veja. Ele diz, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. É a Bíblia. Eu vou mudar a Bíblia? Eu vou mandar um e-mail celestial dizendo não concordo? É a Bíblia. E para ser feliz, eu preciso adquirir conhecimento e achar sabedoria. Eu preciso receber isso aqui para mim como conhecimento. Rapaz, eu gosto de tudo na Bíblia, menos disso. Não, tem que gostar disso. Tem que gostar disso aqui, ó. Tanto homem que gosta de prevaricar e não assume a responsabilidade, fica botando a mulher na frente, caba ré frouxo. Tanto este, quanto as mulheres que querem ser cabeça. Tem que gostar disso aqui. Tem que receber isso como conhecimento. E tem que praticar isso se quiser ser feliz. É assim. Eu não posso mudar a Bíblia, irmãos, porque a família, agora eu vou ensinar para vocês baseado no livro de Paulo Coelho. Não, eu não posso. Eu não posso ensinar sobre casamento baseado no livro de Paulo Coelho, não. Eu tenho que ensinar baseado na Bíblia. E é a Bíblia que diz isso. Eles cumprem propósitos diferentes. Cumprem-se propósitos diferentes. Então veja, se essa é a ideia de Deus, é porque existe um propósito de ser assim. O homem dentro do núcleo máter da sociedade, que é a família, ou a célula máter da sociedade, que é a família, o homem cumpre um papel de cabeça. Por isso veio primeiro. O que é ser cabeça? É mandar? Não, ser cabeça é ser líder. Precisa ter uma ordem, precisa ter uma organização doméstica, para que cada um não fique puxando para um lado e para o outro, porque não estão competindo, estão cooperando. E para que haja cooperação, um tem que assumir a responsabilidade de cabeça.
para não ter confusão. Veja, mas aí, pastor, se o homem é cabeça e a mulher é cauda, não, ela é auxiliadora. Mas o senhor não acha que se o homem é o cabeça, a mulher se torna menor? Bom, você acha que Jesus é menor do que Deus? Do que o Pai? Ou o Espírito Santo é menor do que Jesus? Pode ser que isso esteja assim na sua cabeça, que o Espírito Santo é um Deus menor, Jesus é um Deus um pouquinho maior, e o Pai é um Deus grandão. Deixa eu te dizer, eles três são Deus, eles são iguais. Eles três são Deus e são iguais. E porque são iguais, cooperam entre si para um propósito maior, então cada um tem uma função. E para que haja organização, existe uma hierarquia. Está o Pai, que é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é guiado pelo Espírito. Mas não quer dizer que um é menor do que o outro, ou maior do que o outro. A mulher, estando no papel dela de auxiliadora, ela está cumprindo o propósito, aí ela é grande. Aí ela de fato cumpre a sua razão de ser. Porque quando ela foge e disse que assumiu outro papel, aí ela cai, ela declina. Pode parecer que é bonito, mas não é. Ela começa a trazer problemas e ter danos para a sua própria vida. Então, quando Deus cria o homem ou traz à luz ao macho, é porque aquilo cumpre um propósito. Agora veja que é interessante. Gênesis 2 diz assim: logo após Deus trazer a luz ao macho, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem macho que havia formado. E do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores. Deus é que fez brotar as árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ainda saiu um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison. O segundo chama-se Gion. O terceiro chama-se Tigre e o outro Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou nesse jardim, onde tinha tudo o que ele precisava para cultivar e guardar. Que curioso isso. Deus pega o macho e coloca ele dentro do jardim. Só que no jardim já tinha tudo. Deus já tinha feito brotar árvores boas para alimento. Deus já tinha feito brotar água, tinha um rio bonito lá. Lá tinha ouro, lá tinha tudo. E o homem era dotado de uma capacidade espiritual intrínseca de administrar recursos. Porque Deus havia dito: domine ele. Domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre as árvores, sobre o meio ambiente em que ele vive. Então veja, o homem, o macho agora, ele é dotado dessa capacidade de administração de recursos, assim como a fêmea também. Nós vamos falar disso depois. E foi posto no Éden, um lugar onde ele tinha todos os recursos disponíveis. Tudo estava lá, ele não precisava de nada. Quem fez? Deus. Quem supriu ele? Deus. Quem deu a ele todo o recurso? Deus. O que ele precisou trabalhar para fazer? Nada. Quando ele foi colocado, já estava lá. Tudo já estava pronto. O homem não precisa trabalhar para comer. Ao contrário, a Bíblia diz que Deus disse: coma, homem, livremente. Coma de graça. Tudo que eu já preparei para você está tudo disponível. É de graça para você, está lá. E o macho está lá. Pronto. Mas Deus deu a ele uma ordem. Eu quero que você aprenda 2 coisas, Adão: cultivar e guardar. Pega essas 2 palavras, por favor. Cultivar e guardar. Essa era a ordem de Deus para Adão, para o macho. Você precisa aprender a cultivar. Deus não já tinha dado tudo que ele precisava? Já. E para que ele precisa aprender a cultivar? Bom, vamos pensar um pouco. O que é cultivar? Plantar. Ótimo, perfeito. Cultivar é plantar. E qual é o objetivo que a gente planta? Colher. Perfeito também. Veja, a arte de cultivar é extrair da semente todo o seu potencial possível. O homem precisou aprender a extrair potencial de semente. O macho. Agora deixa eu te fazer uma pergunta e eu preciso que você seja rápido na resposta. Tá bom? Bem rapidinho. Pedro vai me ajudar aqui também. Se eu desse para você hoje 10 grãozinhos de feijão, de milho ou de soja, botasse em suas mãos e dissesse assim para você: olha, se você plantar esses grãos
milho, feijão ou soja, você vai ser muito feliz. Muito feliz. Eu pergunto para você, você plantaria essas sementes na expectativa de ser feliz? Sim ou não? Pedro está dizendo que sim. O que é que você acha? Você plantaria essas sementes? Você plantaria feijão, milho e soja? Quem plantaria? Diz eu, só para me saber. Eu plantaria. Diga assim, eu plantaria. Sim, Hugo já disse, sim, eu plantaria. Perfeito. Agora veja. E se eu te desse, ao invés dessas sementes, te desse 10 bolinhas de ferro, esferas de ferro, rolimãs, né? Te dei 10 bolinhas de ferro, botasse nas suas mãos e dissesse, faz um favor, planta essas bolinhas de ferro que tu vai ser feliz. Bom, sendo eu que estou te mandando, tu plantaria bolinha de ferro? Hã? Alguém plantaria aí bolinha de ferro? Diga eu não. Quem não plantaria, diga eu não. Pronto, alguém já disse eu não. Eles ainda estão respondendo a outra pergunta. Eu não. Quem plantaria as bolinhas de ferro? Hugo disse eu não. Não, claro que não. Eu não. Não plantaria não. Mas por que você pode plantar sementes, por exemplo, de soja, que são tão redondinhas, mas não planta uma semente de ferro, que também é redondinho? Por que você não planta? Planta um e não planta outro. Qual é o motivo de você plantar um e não plantar outro? Tenta me responder aí. Porque o ferro não vai brotar. Pedro está dizendo aqui que é porque o ferro não vai brotar. Quem pode me dar uma resposta aí também? Por que você não plantaria? Hã? Quem pode me responder bem rapidinho? Por que não nasce? Tassiana, o milagre está respondendo. Por que não nasce? Peraí, mas como é que você sabe que soja nasce e ferro não nasce? Como é que você sabe? Porque teve um dia que alguém plantou. Já está conceituado isso diante da nossa realidade. Ou seja, na verdade é o seguinte, quando eu disse para você plantar soja, antes de pensar em colocar ela na terra, você imaginou a plantação ou a colheita. Você só consegue plantar aquilo que você imagina a colheita. Vou dizer de novo, você só planta o que você é capaz de visualizar na sua mente uma colheita. Então veja, antes de plantar eu penso, isso nasce, eu estou pensando na colheita. Deu para entender? Eu só planto, eu só tenho coragem de botar na terra aquilo que eu consigo visualizar uma colheita. Então se eu não consigo enxergar o que vai acontecer, eu não faço. Não consigo plantar. Deu para entender? O que isso quer dizer, pastor? Que na verdade o que Deus está ensinando para Adão é algo poderoso, chamado visão. Deus está ensinando para Adão a base de como funciona a natureza divina. Deus é um Deus visionário. A Bíblia diz em Isaías 46, verso 9. Isaías 46, 9. Deus disse: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que torno conhecido as coisas do fim antes do começo, ou que anuncio antes de começar aquilo que está por vir. Veja, Deus em sua concepção, ele é um Deus visionário. Deus nunca começa nada que ele não saiba como vai terminar. Ou seja, antes dele começar, ele já determina como é que vai acabar, para que você fique olhando por fim e não seja parado pelas adversidades. Isso é importante. Eu vou dizer de novo. Veja, Deus não começa nada sem que ele saiba como é que vai terminar. Primeiro ele estabelece o fim, para depois o começo. Como é que se estabelece o fim para depois o começo? Primeiro ele coloca uma visão na tua frente e diz: você é desse jeito aí, vai. Veja como é isso interessante. Quando você nasceu de novo, aceitou Jesus,
como Senhor e Salvador, de imediato Deus te chama de santo. De imediato Deus te chama de justo. No dia que tu aceitou Jesus. E Deus já te chama de santo. E Deus já te chama de justo. Agora eu te pergunto, tu era santo quando tu aceitou Jesus? De santo tu não tinha nada. De justo tu não tinha nada. Mas Deus colocou diante de você uma visão, dizendo, ei, olha o que você vai se tornar. Agora segue, cultiva a palavra. O reino de Deus é como um semeador que lança sementes e ele vai dormir e descansa, sabendo que vai nascer. Deus é visionário. Quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, a primeira coisa que Deus faz é dizer, olha, tu foi criado para ser a minha imagem e semelhança, agora come da árvore da vida, de árvores frutíferas, para que você se torne o que eu te criei para ser. Deus é visionário. Aí ele pega o macho, coloca dentro do Éden e diz, aprenda sobre visão. Por quê? Porque dentro do seu propósito isso é fundamental. Então veja, o ser humano macho, como cabeça, ele precisa ser o visionário do processo. Alguém que aponta o caminho. Veja como é engraçado. Ontem eu falei sobre um exemplo. Uma menina liga para mim e diz assim, pastor, aliás, um rapaz ligou para mim e disse, pastor, e isso pode acontecer com mulher também, tá bom? Minha namorada terminou comigo porque disse que não consegue ver em mim futuro. Que é isso? Por que o casamento não funciona? Porque a mulher não consegue ver no marido futuro. O marido não tem uma visão clara. O pretendente, o futuro marido, o namorado, ele não tem uma visão clara. Ele perdeu o propósito de existir. E ele só quer namorar para, né, satisfazer o desejo da carninha. E ele não entendeu que na existência humana, o papel dele é ser visionário, cabeça, apontar o caminho. Ele começa a namorar dizendo, olha, nós vamos casar. Pode não ser agora, ainda não estamos preparados, mas nós vamos casar. Nós vamos namorar, eu vou correr atrás, nós vamos morar numa casa assim, nós vamos ter tantos filhos, nós vamos fazer isso. E aí você começa a discutir com o seu conselho, que é a namorada nesse momento. Para dizer, como é que nós vamos fazer? Bom, você traz as opiniões na multidão do conselho, a sabedoria. Né? Mas ele precisa apontar o caminho. Ele precisa ter visão. Quando o homem perde a visão, irmãos, a mulher perde o controle. Fica louca, desesperada. Por quê? Porque ela precisa de alguém para botar curso na coisa. Ela tem potencial. Deixa eu te dizer, a mulher, ela tem tanto potencial criativo, produtivo, executivo. Ela tem muito mais capacidade de produzir do que o homem. E por isso Deus botou um controle. Mas ela não tem coordenação. Ela precisa de alguém que aponte o caminho, dizendo, faça isso primeiro, faça aquilo primeiro, vamos por aqui primeiro, vamos por ali. Porque senão ela fica como barata tonta, indo para todo lado e suga as suas forças sem ver resultado produtivo na sua vida. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é quando Deus trouxe o cabeça, o homem, a primeira coisa é que ele cumpre um propósito. E um dos propósitos principais é estabelecer uma visão, dar destino, senso de direção, senso de destino. Agora, nossos jovens têm isso? Não tem. Não tem. E a culpa é de quem? É nossa. Que está roubando dos nossos adolescentes a capacidade de estabelecer visão. Não, meu filho não vai trabalhar só depois de terminar a faculdade. Aí o bicho está com 30 anos dentro de casa, só comendo feijão do pai e da mãe. Presta atenção. A gente não está enxergando o que a gente está fazendo não com as próximas gerações, não, é? Passando a mão na cabeça desses meninos, não. Ei, deixa eu dizer, é a família que é a universidade, que é a faculdade de Deus, dentro dessa universidade da vida. É na família que esse menino deveria aprender, ter visão. Veja, quando você pega seu menino de 12, 14 anos e diz assim, ei meu filho, você vai ter que fazer isso agora. Vai ter que carregar o lixo para fora. Ele vai ter que estabelecer uma visão. Bom, a visão é acordar todo dia 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, é fazer esse percurso com o lixo para lá, não, vou levar o carrinho, vou botar o carrinho. Isso é uma visão, ele está treinando. Quando você coloca dinheiro na mão dele, por exemplo, para ele administrar, você está treinando. Mas a gente cria um monte de menino bobo dentro de casa.
E vou te dizer, nesse conceito e nessa concepção, ter dinheiro dá mais problema do que não ter. Porque quando você tem dinheiro de sobra, a impressão tem que você pode fazer qualquer coisa na vida, que tudo é lícito. Né? Porque papai pode pagar, e aí você acha que pode fazer o que bem entende na sua cabeça. Só que isso vai te levar à dissolução, ao descontrole. Você vai experimentando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que chega num momento que você agora desbandeira para o mundo afora para experimentar coisas que não são lícitas. Então veja como todas as coisas estão ligadas e cooperando uma com as outras para a felicidade, para o bem da humanidade. A gente acha que é só, não, eu adoro a Jesus, eu sirvo o meu irmão, eu vou para a igreja, está tudo certo, eu oro e está tudo bem. Ei, e a família? E a tua casa, como é que está funcionando? Porque se a base é lá, se lá não está funcionando bem, o resto pouco importa. Não adianta sua família não está funcionando, você achar que na igreja você pode ficar pulando igual a minhoca na brasa e que Deus vai aceitar a tua adoração quando dentro de casa você não está sendo a pessoa que Deus te criou para si. Né? A Bíblia diz em Romanos 12, verso 1, que o verdadeiro culto racional é você trazer seu corpo, sua carnita aqui, ó, em submissão à palavra. Né? E em submissão à palavra, a mulher tem um papel e o homem tem um papel. Né? A gente só está pensando em pecado. Esquece o pecado por um pouco. Mas pensa nisso, que trazer teu corpo em submissão é botar você, sua vida feminina, para assumir um papel que você nasceu para ser e fazer. O homem masculino precisa cumprir o seu papel que nasceu para ser e fazer. Então veja, o papel do homem, ser cabeça, ser visionário, ser líder, apontar o caminho. E o da mulher? Bom, da mulher nós vamos ver à noite, às 23 horas. Está convidado? Para não perder de jeito nenhum e convidar mais amigos. Eu vou abrir a caixa de perguntas agora. Pedro, vem para cá, tem pergunta aí? Vamos lá. Eu tenho 10 minutos para responder as suas perguntas. Vou tentar respondê-las agora, tá bom? À noite a gente vai falar sobre o papel da mulher. Vamos lá, abre aí. Até onde uma mulher cristã tem que ser submissa ao marido? Fernanda Bossi primeiro, ó. O meu esposo pode ser o sacerdote da minha casa, ele não sendo cristão? Fecha aí essa, depois eu leio a outra. Veja a pergunta da irmã. O meu marido não é crente, mas ele pode ser o sacerdote da minha casa? É o contrário, criatura. Eu acabei de dizer que não existe esse negócio de sacerdote. Ele é o seu próprio sacerdote no dia que ele aceitar Jesus, que ele for crente, e você é a sua sacerdotisa. Porque se fosse o contrário, uma vez que ele não é cristão, como é que você ia ficar sem ter sacerdote? Não existe essa de sacerdote. Eu até entendo quem usa essa palavra quando ele quer dizer cabeça. Seu marido, independente dele ser crente, ele é cabeça do seu lar. Porque isso não muda. Deus o criou para ser cabeça. Ele é líder da tua casa. Ele é o líder da tua família. Então veja, não é ser sacerdote, é ser líder. Ser sacerdote, cada um é sacerdote da sua vida. Né? Você é sua sacerdotisa diante de Deus. E ele um dia, quando aceitar Jesus, e realmente eu acredito até que ele já deve ter aceitado, mas quando ele estiver servindo a Deus, ele vai ser o seu sacerdote. Agora, cabeça, independente dele ser crente ou não, ele continua sendo. Né? Isso não mudou. Isso é a concepção da humanidade, não da igreja. Né? A igreja se encaixa dentro do projeto original de Deus. Então é essa a questão. Segunda pergunta, Pedro. Pacífico, vamos lá. Nessa mesma base que o senhor está falando, pergunta... até onde uma mulher cristã tem que ser submissa ao marido não cristão? Bom, bote lá. Veja, em todo tempo tem que ser submissa. Ué, a submissão é absoluta, ainda que a obediência seja relativa. Quando Deus criou a humanidade, então Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Isso não vai mudar nunca. Nunquinha. Ele não disse que isso aqui é só na igreja, não. Isso foi quando Deus criou a humanidade. Deus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da mulher. Ou ao contrário, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Isso é a concepção bíblica da criação da humanidade. Agora, se seu marido não é crente, e ele ainda está no papel de cabeça. Agora, se ele exigir que você faça algo que não está de acordo com a cabeça dele, então você não é obrigado a se submeter. Veja, eu vou tentar explicar isso melhor.
Veja, aqui embaixo está a mulher, aqui está o homem, aqui está Cristo e aqui está Deus. Quando a mulher se submete ao homem, ela está submetendo automaticamente a Cristo e a Deus. Quando o homem se submete a Cristo, ele está submetendo a Cristo e a Deus. Quando o Cristo se submete, ele está submetendo a Deus. Veja. Então cada um está submetendo automaticamente a sua cadeira hierárquica. Agora, quando eu estou me submetendo aqui, você mulher, ao seu marido, e ele porventura não está se submetendo a Cristo, se você obedece ele, você também não está se submetendo a Cristo. Então veja, a obediência ela é relativa. Se seu marido está fazendo algo diferente do que o cabeça dele mandou, que é Cristo, você pode passar direto e se submeter a Cristo. Veja, e em obediência, isso não muda a cadeia hierárquica. Deu para entender? É dessa maneira. Vamos lá, próxima. Tem uma pergunta aqui que não foi na caixinha, de perguntas foi no chat. Que perguntaram, um homem para ser completo precisa de uma esposa? Veja, a Bíblia diz, e eu vou falar isso de noite, que depois de Deus ter preparado esse homem todinho, disse assim, agora não é bom que o homem esteja só. Bom, se foi Deus que disse que não é bom que o homem esteja só, você acha que eu sou louco de dizer o contrário? Presta atenção, criatura. Ué, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Eu digo, não, mas eu acho que é bom. Não, não é bom. Pode ser que em alguns casos ele permaneça só. Jesus disse isso, ele disse, tem algumas pessoas que nasceram eunucas, outras se fizeram eunucas, e outros homens o fizeram eunucas. Agora veja, ainda assim não muda o que Deus disse. Não é bom que o homem esteja só. Pronto, essa é a posição divina, a posição de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Agora, se ele quiser viver só, se por algum motivo ele tenha sido obrigado, isso não quer dizer que Deus vai o abandonar o Léo, não. Deus vai, de alguma forma, arrumar um jeito de ajudar ele, de abençoar, de fazer com que ele seja feliz, né? De alguma maneira. Mas não é bom que o homem esteja só. Então o homem só é completo quando tem uma esposa. Vai lá. O que mais? E quando o homem não assume a casa, essa liderança, cabe à mulher assumir? Não, cabe à mulher permanecer no papel dela. Veja, tem coisas, irmãos, que são necessárias, outras desnecessárias. E isso é uma linha muito tênue, muito tênue. Porque muitas vezes as mulheres reclamam que o marido não assume, mas lá no namoro foi ela que botou freio no camarada, né? Porque ela queria se mostrar poderosa. As mulheres têm essa mania. Elas namoram e ela quer mandar no relacionamento. Depois que casa, se arrepende Eu ia falar uma palavrão aqui, mas deixa pra lá. Se arrepende do que fizeram e agora diz, meu marido não toma posição. Será que foi ele mesmo ou foi você que podou ele, castrou ele quando tava namorando? Então se foi você que castrou ele quando tava namorando, tenha paciência agora. E bota as escoras lá, ó, pra sua casa não cair. Porque se você assumir agora a posição de cabeça de uma hora pra outra porque seu marido não tá, você tá errando 2 vezes agora. Não é uma só não, é 2. Vice? 2. Ah, pastor, mas não foi eu que fiz isso não. E pra que você casou com ele? Se ele lá no namoro já dava sinais de que ele não era cabeça de coisa nenhuma. A gente gosta de ficar transferindo responsabilidade pros outros. Presta atenção, você que escolheu, aí. Agora desenrola o presente, criatura. Não, a palavra sempre vai ter a primazia na nossa vida, meu irmão. Não tem como você querer burlar a palavra. Deus não vai dar jeitinho pra isso, não. Fala mais aí. Quem mais aí? Tá quase terminando. E o homem, dependente da mulher. Por favor, não diga. Beleza, ok, bota, fecha aí. Veja só. Mais à noite eu vou falar sobre isso, mas eu quero dar uma prévia pra vocês, viu? Veja só. Se criou uma crença, uma cultura de que foi o que é o homem, o supridor da casa. Isso é uma cultura, tá? O homem, sendo cabeça, é responsável por trazer o sustento. Vamos olhar no Éden, o que aconteceu. Quando o homem foi criado e colocado lá, foi ele que proveu o sustento para a casa ou foi Deus? Porque a minha Bíblia diz que quando Deus colocou, já tinha feito brotar da terra todas as árvores e já tinha colocado lá tudo que era necessário. Então chegamos a uma conclusão de quem supriu o primeiro casal, a primeira casa, não foi o homem, foi Deus. Bom, isso lá no Éden. Jesus, por sua vez, ele diz assim, não andeis ansiosos com o que há de comer, com o que há de vestir e com o que há de beber. Né? Porque o seu pai sabe que você precisa e vai dar ao marido. Não, ele diz, ele vai botar na tua mesa. Então veja, até hoje quem supre a casa é Deus. Agora veja,
Isso tira um peso de responsabilidade das costas do homem. Isso não quer dizer que o homem também tem que ficar à toa vagabundando, não. Acaba, vagabundo tem que trabalhar. Eu disse, se tu não trabalha, também não coma. Agora, por outro lado, a gente não pode imputar ao homem a responsabilidade de ser o supridor da casa, não. O supridor da casa é Deus. E sendo Deus o supridor da casa, ele usa quem ele quer. Se ele quiser usar a mulher para trazer o sustento, ele usa. Se ele quiser trazer o marido para trazer o sustento, ele usa. Se ele quiser usar o menino para trazer o sustento, ele usa. Olha, se até um cachorro da casa pegar um bico num filme e ganhar uma grana, vai trazer o sustento. É Deus que traz. Enquanto a gente estiver achando, não, eu tô sustentando ou o outro está sustentando, a gente está descredibilizando o que Deus está fazendo. Então vejam, o supridor da casa é Deus, tá bom? Vou ter que desligar, senão eu perco a minha live aqui. Um beijo. Até as 23 horas a gente responde mais perguntas lá.